E aí, pessoal, vamos direto ao ponto na nossa análise visual de hoje, mergulhando com muita reverência na palavra de Deus. Nós vamos fazer um estudo bem estruturado do capítulo mais curto de toda a Bíblia. E olha, a gente lida com total naturalidade com o fato de que esse trecho faz parte das Escrituras, viu? É a palavra de Deus e por isso mesmo nos ensina a verdade e o caminho da alegria genuína. Nós vamos desbravar juntos a imensa densidade teológica que existe nesse pequeno capítulo, explorando a exposição textual, como tudo isso aponta diretamente para Cristo e o clamor missionário que ecoa para todos nós. Para guiar a gente, o nosso roteiro é bem direto. 1. O salmo mais curto. 2. O convite universal. 3. Graça e verdade. 4. A visão cristocêntrica. E 5. Aplicação e missão. Vamos nessa? Ponto 1 da nossa jornada. O salmo mais curto. A grandiosidade em apenas 2 versículos. Entrando de cabeça na nossa primeira sessão, sabe aquela ideia de que tamanho é documento? Pois é, nas escrituras isso definitivamente não se aplica. Numa cultura que vive confundindo quantidade com qualidade, a Bíblia nos prova que 2 linhas podem carregar uma mensagem eterna. Esse aqui na tela é o texto integral do Salmo 117, na tradução da Nova Almeida Atualizada. Louvem ao Senhor todos os gentios, que todos os povos o louvem, porque grande é sua misericórdia para conosco, e a fidelidade do Senhor dura para sempre. Aleluia. É só isso, mas cada palavra aí foi divinamente inspirada e tem um peso gigantesco. E tem um detalhe estrutural aqui que é literalmente fascinante. Na divisão tradicional da Bíblia em capítulos, o Salmo 117 ocupa exatamente o centro físico das Escrituras. Pensem só, existem 594 capítulos antes dele e 594 capítulos depois. É como se esse convite fosse o coração pulsante do louvor, colocado bem no meio de tudo, chamando a humanidade inteira para a adoração. Incrível, não é? Avançando para o nosso ponto 2, o convite universal. Uma convocação além das fronteiras. Para a gente entender o impacto disso, precisamos voltar ao contexto original. Para os ouvintes da época, esse primeiro versículo não era só um convite musical, foi uma verdadeira revolução teológica. O original hebraico usa a palavra goim, que significa nações ou gentios. Era o termo técnico para os povos não judaicos, o pessoal que tradicionalmente estava de fora das promessas da aliança. A grande virada de chave é que Israel lança um convite que simplesmente salta as fronteiras étnicas. Nenhuma nação ou tribo fica de fora. E para colocar as coisas em perspectiva, vamos lembrar do contraste cultural. No mundo antigo, o padrão absoluto eram os deuses regionais. Cada povo tinha o seu deus tribal que mandava só num pedacinho de terra. O Salmo 117 chega quebrando tudo isso com um monoteísmo fortemente missionário. O Deus das Escrituras não é uma divindade local, ele é o Criador de tudo, chamando todas as nações da terra para se renderem e o adorarem. Chegamos ao nosso ponto 3, graça e verdade, os fundamentos do louvor genuíno. Mas vem cá, por que essas nações lá longe deveriam louvar o Deus de Israel? O versículo 2 explica que o louvor bíblico não é só um pico de emoção. Ele é embasado, é uma resposta racional ao caráter de Deus. O primeiro grande pilar é a palavra hebraica hesed. A gente traduz como misericórdia, mas significa aquele amor leal, pactual, uma bondade que não quebra por nada. A mensagem é: o amor de Deus aguentou firme com Israel e essa fidelidade a um povo tão falho virou a maior prova pública para o mundo inteiro de que ele é digno de todo o louvor. O segundo pilar é a palavra emet, que traz a ideia de verdade e firmeza. A graça de Deus é gigante, sim, mas a fidelidade dele não tem prazo de validade, ela dura para sempre. É um alicerce sólido para qualquer pessoa, de qualquer geração, em qualquer momento da história humana. As promessas de Deus continuam tão firmes quanto no dia em que foram escritas. E agora o ponto 4, a visão cristocêntrica, o Salmo 117 e a obra redentora de Jesus. É aqui que as coisas ficam espetaculares. Como esse salmo todo encontra o seu ápice no Novo Testamento? Bem, ele aponta diretamente como uma flecha para a pessoa e a obra de Jesus. João diz no Evangelho que o Verbo se fez carne, cheio de graça e de verdade. Pegaram a conexão? Aqueles mesmos atributos do Antigo Testamento, hesed e emet, graça e verdade, tomaram forma humana e literal em Jesus. Ele é a própria manifestação do caráter de Deus que o Salmo 117 está exaltando. Ei, pessoal, imaginem essa cena histórica.
O Salmo 117 fazia parte do Alelo egípcio, que era um conjunto de louvores cantados na Páscoa. O Evangelho relata que logo depois da última ceia, Jesus e os discípulos cantaram um hino antes de irem para o Monte das Oliveiras, ou seja, Jesus cantou exatamente o Salmo 117. Horas antes da cruz, o Salvador cantou esse convite universal para as nações, sabendo que o seu sacrifício ali na cruz seria a chave para abrir a salvação para o mundo todo. É de arrepiar. O resumo da obra é este: Cristo é o Senhor que as nações precisam adorar. Paulo, lá em Romanos 15, até cita esse salmo para provar de uma vez por todas que os gentios fazem parte da igreja. A promessa antiga feita para Abraão, de abençoar todas as famílias da terra, se cumpre com perfeição em Jesus. Finalmente, o nosso ponto 5, aplicação e missão, o Salmo 117, na vida cristã hoje. Como que tudo isso bate na nossa vida agora? É absolutamente crucial deixar isso claro. A salvação cristã é unicamente pela graça. Todo que crê que Cristo é seu Salvador e Senhor é salvo. Ponto final. Não importa o passaporte, o histórico, de onde você veio, a graça que vem da cruz é mais do que suficiente para qualquer um que responder com fé. E no dia a dia, a nossa própria história de transformação passa a ser a maior evidência da fidelidade de Deus para as pessoas ao nosso redor. Outro detalhe importante: nosso louvor precisa ser firmado na palavra, não só no embalo da emoção. Ah, e como é lindo pensar que Aleluia, a última palavra desse salmo, é cantada no mundo inteiro, unindo crentes de todas as línguas em uma só voz no hebraico original. A implicação de tudo isso para a tarefa missionária é enorme. Prestem bem atenção. Missões existem porque a adoração está incompleta entre as nações. O Senhor merece o louvor de todas as tribos, e enquanto tiver gente que ainda não ouviu sobre essa verdade e essa graça de Cristo, a missão de compartilhar o Evangelho continua sendo totalmente urgente. Para a gente encerrar essa nossa análise, quero deixar uma reflexão para ecoar na mente. Como a nossa vida e a nossa igreja local estão participando hoje para que essa adoração global a Cristo seja completa? Fica o convite para deixar o clamor do Salmo 117 virar as nossas prioridades de ponta cabeça, sempre lembrando da salvação abundante que temos nele. Um grande abraço e até a próxima.